Olá pessoal, meu nome é Mário Bragança, né? Eu atuo na área de investimentos, pessoa física, tá? Não sou profissional, eu sou um investidor geral, né? Como se diz. Eu comecei a investir em 2007 na Bolsa de Valores, né? E nos derivativos. E, e de lá para cá eu estudei bastante, né? Adquiri vários conhecimentos em algumas áreas, né? Como compra de ações, swing trade, day trade, position, né, buy and hold, que eles falam, né? Isso são alguns termos que a gente vai conhecer aí pela frente, né? Um pouco mais à frente, quando a gente entrar aí no tema de ações. Então, eu atuei também em estratégia de opções, já atuei em mercado a termo, na parte de derivativos, contratos de dólar, contrato de mini índice, criptomoedas, e ainda até dentro do DeFi também, já fiz algumas operações no DeFi. Então, assim, são coisas que a gente vê aí pela frente, obviamente que seguindo-se um nível, né, de conhecimento, degrau a degrau, que não adianta, por exemplo, falar de DeFi sem antes pegar todo o embasamento desde lá no início. Então, a gente vai tentar falar em tópicos, né, é, desde o início, quando os primeiros passos, tá, até a gente chegar numa parte mais complexa, mas a intenção é nesse canal explorar todas essas alternativas de investimento que hoje, infelizmente, a maioria dos brasileiros não conhece, né? Infelizmente, no nosso país, a gente não tem como matéria na escola essa parte de empreendedorismo e gestão financeira, infelizmente, né? Dentre outras matérias, ao longo de 15, 16, 20 anos na escola, seria muito bom aproveitar esse tempo para poder passar esse conhecimento para a população. Mas, infelizmente, não temos, né? Então a gente tenta dar o melhor de nós para passar esse conhecimento de forma gratuita para todo mundo, tá certo? Eu sou formado em administração de empresas, né? Hoje eu não vivo de mercado, eu trabalho, sou consultor SAP dentro do módulo de HCM, que é o módulo de HR. Sou especializado no módulo de payroll, que é a folha de pagamento, né? E é disso aí que é daí que eu tiro o meu sustento, tá? E tenho meus investimentos, né? Que, como eu disse, por enquanto eu só vou acumulando, reinvestindo. Então, aplico muito em renda fixa, na bolsa de valores e daí sempre reinvestindo. Por enquanto, ainda não, eu não cheguei naquele momento ainda de montar uma renda mensal, exatamente porque eu ainda estou na ativa, né? Mas já estou começando a montar uma carteira de forma a ter renda passiva, para daqui, quem sabe, daqui uns 5, 7 anos, já dar uma parada, né? Bom, então é isso. Eu queria começar do começo, né? Nós temos aqui a questão dos objetivos, né? Quais são os objetivos, né? A primeira é a consciência. Consciência de que se é preciso começar e começar agora, na verdade, começar ontem, né? Porque quem está começando agora já está começando atrasado, a maioria, né? Porque o ideal é realmente começar bem cedo, né? Talvez uma idade aí de 14, 15 anos já seria muito bom começar. Talvez até se fosse possível antes. Quanto mais cedo, melhor. Porque quanto mais cedo você começa, mais cedo você alcança a sua liberdade financeira. Tá certo? Tomada de decisão, nós falamos de conhecer o seu perfil. Então nós temos aí pessoas que têm um perfil conservador, que é aquele que realmente gosta de ter mais controle sobre o que acontece com os investimentos, aquilo que, por exemplo, a renda fixa proporciona, né? Onde você contrata um percentual que você vai receber durante um período de tempo e daí não foge muito daquilo se você levar até o final do período, né? E temos aquele que é o moderado, onde ele aceita um meio termo entre correr risco e não correr risco. Então, ele aceita investimentos de modalidades um pouco mais arrojadas, tá certo? E temos aquele agressivo. Um perfil agressivo é aquele que aceita um risco maior, tendo como retorno uma taxa de juros maior, né? E está tudo interligado, como a gente sabe, né? Quanto maior o risco, maior o ganho. Quanto menor o risco,
menor o ganho, né? Que não existe almoço grátis, né? Você corre riscos, então o prêmio é maior, tá certo? Então a primeira coisa é você identificar, né? Isso vai muito de encontro à idade que a pessoa está, né? Quem é mais jovem tem condições de correr mais risco, porque tem muito tempo pela frente para, se de alguma coisa der errado, correr atrás e repor o que se perdeu, né? E quem já é mais velho, já é mais difícil, tem que ser mais conservador, exatamente devido ao fator tempo, né? Porque já não tem tanto tempo assim para poder começar tudo de novo, tá certo? Por isso que o ideal é você começar bem jovem, porque você tem muito tempo pela frente. Você muitas vezes consegue fazer um aporte menor mês a mês e ao longo aí de 25, 30 anos você ter um bom retorno. Já de acordo, dependendo da idade que se começa, os aportes devem ser bem maiores. Então, por isso é o ideal começar tão cedo. Planejamento financeiro, a gente está falando de acumulação de patrimônio ou aposentadoria, ou qual que é o objetivo? De repente, conquistar algum tipo de bem, conquistar uma viagem, fazer uma viagem, trocar de carro, tudo isso podem ser objetivos para se fazer um planejamento de patrimônio quando se trata de investimentos, tá certo? Então, não necessariamente aí você começa um investimento para aposentar lá na frente. Obviamente que esse é um dos mais importantes, mas você pode fazer um planejamento. Opa, tô querendo comprar uma casa, comprar um apartamento, quero comprar um carro, quero viajar, e para isso você precisa fazer seu planejamento financeiro, que está totalmente ligado à questão da gestão financeira, porque sem gestão financeira você não chega a lugar nenhum, tá certo? Conforme eu falei da relação risco e retorno, né? A relação risco e retorno, temos até aqui uma planilhazinha, que ela é bem interessante, até para tentar mostrar, né, qual que é o impacto do tempo sobre o seu investimento, né? Aqui nós temos uma planilhazinha, então, por exemplo, aqui nesse caso, cálculo de montante, uma parcela mensal, vamos reduzir aqui para R$ 500. Então, um investimento que você faz de R$ 500 mensais a uma taxa de 1% ao mês, tá certo? Porque hoje com a nossa Selic, hoje está na faixa de 10,75, mas nós voltamos à alta de Selic, então a previsão é que se vá até 12%, então isso acaba dando mais de 1% ao mês. Obviamente que eu estou falando de uma forma grosseira, porque eu estou falando do bruto, porque obviamente temos ainda o impacto do imposto de renda. Mas vamos dar exemplo aqui, sem complicar demais. Vamos dar um exemplo aqui, então, a taxa de 1% ao mês. Em 15 anos, você teria aí o suficiente, o que seria mais ou menos R$ 250.000, R$ 500. Se você passa isso para 30 anos, só para a gente ter uma noção do impacto do tempo sobre o investimento. 30 anos, veja bem, 30 anos, R$ 500 por mês, você teria aí um montante de R$ 1.747.000. Isso só com R$ 500 por mês. Obviamente, a gente está falando aqui de valores nominais e a gente sabe muito bem que existe o impacto da inflação, conforme eu falei. Mas se você, ao longo do tempo, você trabalha e você começa com R$ 500, daí a pouco você tem um aumento de salário, o que é o ideal você fazer? Você pega esses R$ 500 e apura qual que é o percentual disso aqui em relação ao seu salário. Opa, eu ganho R$ 5.000, então R$ 500 são 10% do meu salário. E aí você faz isso. O ideal é você trabalhar em termos em percentuais. Por quê? Porque na medida que você for crescendo a sua carreira e recebendo promoções e tendo um aumento salarial, automaticamente você vai corrigindo o seu aporte de acordo com a sua promoção e a inflação, e automaticamente você vai tendo uma possibilidade aí de ter um montante bem maior ao longo do tempo, tá certo? É, então aqui nós demos um exemplo, então vamos falar, a pessoa começou aí com 20 anos de idade, aos 50 anos ele tem 1.747.000 ou mais, tá certo? Obviamente que, igual eu falei, tem a questão do imposto de renda, mas isso é só para ter uma noção. Mesmo porque depois que você tem uma promoção na carreira, dificilmente você vai aportar somente R$ 500. Você chegou a ponto de, por exemplo, estar ganhando R$ 15.000, então vamos falar que se levou em consideração que o percentual é de 10%, você vai colocar aqui R$ 1.500 todo mês. Obviamente que o ideal é você ir aportando mensalmente o máximo que você conseguir, porque quanto mais você aportar, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui de R$ 1.000, R$ 1.000, ó, 3.500.000. Vamos reduzir a taxa de juros para
0,8, que ela é bem conservadora, veja bem, R$ 1.000 por mês em 30 anos, você mantendo toda essa política de todo mês fazer seu aporte, 2 milhões. Ou seja, com 50 anos é totalmente factível a pessoa se tornar livre financeiramente, né, independente financeiramente, para poder falar, poxa, não quero mais trabalhar, vou viver só da renda dos meus investimentos. E, obviamente, que no mercado, em alguns mercados, aqui eu estou levando em consideração aqui mercado de renda fixa, tá? Porque, obviamente, tem outros mercados onde esse retorno é muito maior. Porém, é um retorno variável, mas na média é possível, sim, você ter retornos bem maiores na renda variável. E a gente vai ver isso mais à frente, tá bom? A intenção aqui é exatamente mostrar, né, essa questão do impacto do tempo sobre o seu investimento. Bom, aqui, por exemplo, vamos supor que você fez um aporte único. Você recebeu uma grana, que seja de herança ou que seja de alguma coisa, do que quer que seja, e vamos falar que você recebeu aí R$ 50.000. Pronto. Numa taxa de, vamos colocar aqui que você consegue aí 1% ao mês. Veja bem, em 15 anos, R$ 300.000. Aqui nós estamos falando de um aporte único. Você recebeu uma bolada e aí você fez esse investimento e deixou quieto lá, tá? E você não fez mais nenhum aporte mensalmente. Então, em 15 anos, com uma taxa de 1%, 300 mil. Agora, olha só, se passar isso aqui para 30 anos, 1.797.000. E você fez aporte somente uma vez na vida. Agora, imagina se você faz esse aporte de 50 mil e todo mês você vai fazendo esses aportes mensais. Né? Aqui embaixo tem mais ou menos um apanhado desse, né? Então aqui um valor aqui de 2,076, que está lá em cima, a taxa de 0,80 para aposentadoria. Então, deu 16.611 mensal. E no segundo cenário, 1.797.000, 0,80%, 14.300, um cenário, um mais o outro somando, né? Ou seja, um de parcela mensal e outro com valor investido de uma única vez, olha só, 3.873.000, que exposto a uma taxa de 0,80, R$ 31.000 por mês. Tá certo? Bom, eu estou falando aqui de valores hoje, né, valores atuais, então não estou falando de imposto de renda, mas obviamente se você pega esses valores aqui, a parcela mensal, por exemplo, você vai corrigindo, né, de acordo com a inflação, igual eu falei, sua promoção, seu salário que sobe, quando chegar aqui no final das contas, isso aqui vai ser outro valor, mas será um valor corrigido para a época do futuro, tá certo? Bom, aqui cálculo do tempo, eu acho que isso aqui não tem muito a ver, mas é, por exemplo, eu quero 1.200.000. Então, se eu tiver uma taxa de 1% ao mês e uma parcela de R$ 1.200, eu consigo 1.200.000 em 20 anos. Tá certo? Então, se eu colocar aqui a taxa, olha a importância da taxa. Se eu conseguisse algo em 2% ao mês, o que é muito, praticamente impossível, você levaria somente 13 anos para conseguir 1.200.000. Tá certo? E se você utiliza aqui uma parcela, vamos falar uma parcela de R$ 2.000, ó, então seria questão de somente 11 anos. Então, ou seja, a taxa e a parcela está totalmente ligada ao montante que você quer conseguir em determinado tempo. Se você mexe em um, tem uma alteração considerável, mexe no outro, então é isso. Por exemplo, aqui, 0,5%. Você vai levar 30 anos fazendo aportes de 1.200 mensais para se conseguir 1.200.000. Então você vê aqui a importância da taxa contratada quando você opta por um tipo de investimento. Né? E aqui cálculo da parcela, aqui em cima ali já mais ou menos também já fizemos ali o levantamento. Você quer 50 mil a uma taxa de 1% ao mês, vamos supor que seja um CDB de 1% ao mês, em 15 anos você tem que fazer aporte de R$ 100 e por aí vai. Em 30 anos, o aporte seria somente de R$ 14. Mas se você quer, por exemplo, 1 milhão, 1 milhão, você vai levar 30 anos fazendo aporte de R$ 286 por mês, a taxa de 1%. Tá certo? Agora, se você aumenta essa taxa aqui, vamos falar um negócio aqui absurdo, 3% ao mês. Ó, você teria que fazer aporte de 0,72 centavos
porém que você está com uma taxa de 3% ao mês, em 30 anos você teria esse 1 milhão. Bacana? Então é isso. Essa planilha é bem interessante, né, para você ter uma noção do impacto do tempo sobre os investimentos. Tá certo? É, vou parar por aqui, tá bom? E aí a gente vê o próximo tópico num outro vídeo para que não fique muito extenso, né? Acho até que eu já ultrapassei aqui os 10 minutos que eu pretendia e acabou indo para mais ou menos 15 minutos. Ok? Muito obrigado, pessoal. E inscreva no nosso canal e não se esqueça aí de marcar lá o lembrete, né, o sininho, para que você receba aí o próximo vídeo, onde nós vamos falar sobre outro tema bastante interessante. Como você vê, a gente está começando aqui bem do iniciozinho, tá? Para aqueles que não têm noção de nada. E é isso aí. Obrigado a todos.